Bom dia, meus irmãos, meus amigos. Estamos aqui mais uma terça-feira com o nosso compromisso diário, matinal, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E o Evangelho hoje traz para a gente o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, o emprego da fortuna. Ao homem, sendo depositário, o gerente dos bens que Deus depositou em suas mãos, lhe será pedida severa conta do emprego que dele estiver feito em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em não fazê-lo servir senão à satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outrem. O mérito é proporcional ao sacrifício que se impõe. A beneficência não é senão um modo do emprego da fortuna. Ela alivia a miséria atual, aquieta a fome, preserva do frio e dá asilo àquele que não o tem. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria. Nisso, sobretudo, está a missão das grandes fortunas, pelos trabalhos de todos os gêneros que podem fazer executar. E devessem elas disso tirar um proveito legítimo, o bem não existiria menos, porque o trabalho desenvolve a inteligência e realça a dignidade do homem, sempre confiante em poder dizer que ganhou o pão que come, ao passo que a esmola humilha e degrada. A fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva que derrama fecundidade e bem-estar em torno dela. Ó vós, ricos, se a empregardes segundo os desígnios do Senhor, vosso coração, o primeiro, se saciará nessa fonte benfazeja. Tereis nesta vida os inefáveis gozos da alma, em lugar dos gozos materiais do egoísta, que deixam o vazio no coração. Vosso nome será abençoado sobre a terra, e quando a deixardes, o fiel servidor ou soberano Senhor vos dirigirá a palavra da parábola dos talentos. O bom e fiel servidor, entrai no gozo do vosso Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou na terra o dinheiro que lhe foi confiado, não é a imagem dos avarentos entre as mãos dos quais a fortuna é improdutiva? Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é porque naquele tempo e naquele país onde ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois, e nos quais a fortuna pôde ser empregada utilmente para o bem geral. A todos aqueles que podem dar, pouco ou muito, eu direi, pois, dai esmola quando isso for necessário, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe dela não se envergonhe. Fenelon, em Alger, 1860. Muito bem. Aqui os Espíritos estão explicando para a gente, né, as palavras de Jesus, mais uma vez, sobre o emprego da fortuna que Deus dá a cada um de nós. Não importa o quanto temos fortuna, importa a maneira que nós utilizamos o que nós temos. Né? Porque como na parábola dos talentos, Deus deu a fulano 10, deu a ciclano 5 e deu a Beltrano 2. O que nós vamos fazer com esses talentos, né, é o nosso livre-arbítrio que vai definir. Né? Então, o que nós temos que fazer com esses talentos? É fazer o bem ao próximo, é levar ao próximo o máximo que nós pudermos. Né? Mas o que ele quer da gente aqui na realidade? Que a gente empregue isso não como esmola, não como eu vou fazer uma caridade, eu vou levar uma ajuda. Tudo bem, você vai fazer isso momentaneamente, naquele momento de socorro ao irmão. Mas o que nós temos que fazer, se nós temos condição, né, principalmente nós, entre aspas, que temos o poder na mão, nós temos condições a mais do que os outros irmãos de dar um emprego, né, de fazer esse irmão que está precisando, ele produzir o seu próprio sustento. Isso é o que Deus quer da gente, nos dando a fortuna, nos dando a riqueza. Ele quer que a gente utilize essa riqueza para fazer o nosso irmão melhorar. Né? Então, quem tiver condições de dar trabalho,
ao próximo, para que o próximo se sustente, né, ele cresça com as próprias forças, pode fazer isso. Isso é a caridade maior. Isso é demonstrar que você quer para o próximo o que você quereria para você mesmo. Então vamos levar, né, aos nossos irmãos a oportunidade deles crescerem e caminharem com as próprias pernas. O primeiro socorro, sim, é necessário, e a gente, se tiver condições, vamos ajudar, né? Não importa a maneira que a gente vai estar ajudando ali, mas vamos ajudar, tá bom? E quem tiver condições maiores, vamos ajudar, vamos transformar a esmola, né, em trabalho, a esmola em salário, para que ele sinta que ele é forte e que ele pode caminhar com as próprias pernas, tá bom? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 188 do capítulo 4, na pluralidade das existências, nós estamos falando sobre isso. A questão 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo que a outro? Os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados neles como os homens sobre a terra. Eles podem, melhor que os outros, estar por toda parte. Sim. Por quê? Porque eles não têm mais a necessidade da reencarnação. Então eles podem ir onde quiserem. Eles podem visitar qualquer globo, qualquer planeta, né? Eles podem ir onde eles acharem necessário para poder ajudar no crescimento, na evolução dos irmãos que se encontram encarnados. Então, eles não habitam obrigatoriamente um mundo só, né? Eles não habitam aquele planeta específico, porque ele é puro. Não. Eles habitam e podem habitar entre nós mesmos. Podem estar aqui para nos ajudar em nosso crescimento, em nossa elevação moral. Como eu tenho certeza que hoje em dia existem vários espíritos puros encarnados com a finalidade, com a missão de ajudar na progressão da Terra. Tá certo? E isso se repete em vários globos que estão em fase de transição, estão precisando da ajuda desses espíritos puros, e Deus, né, na sua bondade, Ele coloca essa missão na mão de alguns espíritos que podem ajudar nesses momentos. Então nós temos aqui entre nós vários espíritos com a missão de ajudar a humanidade nessa fase de transição, com certeza. Bom, tem uma complementação da leitura, que ela é muito grande, ela fala sobre os planetas e a sua evolução, né? Sobre Júpiter, que da nossa esfera é o planeta mais evoluído, né? Que tem Vênus como mais evoluído que a Terra ainda, e que a Terra, entre os planetas aqui da nossa galáxia, é um dos planetas mais atrasados moralmente, né? Moralmente e fisicamente. Então, nós todos vamos mudar, com certeza, um dia, e esperamos que isso seja breve, mas vai depender muito de quê? Da nossa própria força, da nossa própria fé, da nossa própria vontade de mudar. Mas vamos lá, um dia nós vamos poder viajar por esse espaço enorme aí, só com o poder do nosso pensamento, né? Fazendo bem, levando o bem onde a gente puder ir. Fiquem com Deus, que Ele nos abençoe, nos proteja, nos dê toda a força necessária, todo o equilíbrio necessário para a gente passar nosso dia, nossa terça-feira. E até amanhã, se Ele quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.